Olá, amigos e amigos do Caminhos da Longevidade. Hoje uma conversa importante para a gente falar sobre os cuidadores de idosos. Estou aqui com Creuza Fleck. É um prazer estar aqui contigo, muito bom. Creuza, eu sempre começo o programa, antes de você dar boa noite, já emendo a primeira pergunta, né? Quem é Creuza Fleck? Então tá, boa noite, Mário. Creuza Fleck é uma professora aposentada, sou pedagoga e trabalhei 34 anos no magistério, fui diretora, fui coordenadora nas escolas e encerrei meus 34 anos na escola como psicopedagoga. Mas, paralelamente, veio a gerontologia, né? Tenho pós em gerontologia e, ao fazer a pós, a gente criou o IBGeron. E me tornei, então, associada do IBGeron. E, desde então, eu estou lá. Sou atualmente presidente. O IBGeron é o Instituto Brasileiro de Gerontologia, né? E isso com sede aqui na cidade de Blumenau, desde sua criação. Mas, antes de você falar do IBGeron, o que fez a Creuza você se aproximar da gerontologia? O que te motivou e se teve algum evento que te levou a isso? Acho que teve dois. Eu cheguei aos 40 anos e olha que eu já estou lá no 6 ponto acima, né? Eu cheguei nos 40 e eu precisava compreender essa questão do envelhecimento. E eu estava terminando o mestrado em educação e cheguei na FURB e encontrei lá uma divulgação do curso, né? Em gerontologia. Tanto é que eu fiz, né, por ter mestrado, eu sou da primeira turma, depois fui convidada a ser professora nas turmas seguintes, né, nesta pós-graduação. E aquilo me despertou uma curiosidade muito grande. Eu disse, é por esse caminho que eu vou. E a partir dali, eu me encontrei no sentido da compreensão do envelhecimento. Nós precisamos compreender o envelhecimento. A gente envelhece. Todos nós. E a gente precisa compreender para aceitá-lo. Acredito, na minha concepção, né? Precisamos compreender o que é envelhecer para poder aceitar e passar por esta etapa, que é para ser nossa reta final, né? Então, isso aí foi uma das causas. A outra é que eu achava que a gerontologia me tiraria da escola. Que nada. A escola já saiu muito tempo e eu ainda continuo lá dentro, né? A gente continua, tá? Então, mas acho que foram essas duas coisas. Tem uma coisa que você falou, né? Do conhecer o envelhecimento, né? E eu sempre tenho uma concepção, e sempre tenho uma convicção de que ao conhecer o envelhecimento, a gente aprende a viver. Com certeza. Porque sabe o que eu mais vejo nas pessoas, Creuza? É as pessoas fugindo ou se escondendo do envelhecimento e esquecendo de viver, como se viver fosse você não envelhecer. Só que envelhecer eu acho que é tão bom. Eu sempre falo, eu fiz agora recentemente 51 anos e estou muito feliz. As pessoas, nossa, você fez o convite e botou a idade. Eu falei, lógico que sim, eu tenho um orgulho enorme da minha idade. E ela tá aí. A gente, ao envelhecer, a gente vai vivendo dia a dia, e isso para mim que é o envelhecer com qualidade de vida. Eu ter um prazer e ter esse orgulho de estar envelhecendo, né? É engraçado porque se a gente pegar a linha de tempo, nós vamos ver que foi muito breve nossa infância, nossa adolescência, então, foi muito mais. A fase adulta, assim, aquela coisa, se estabelecer, correr, se autoafirmar. E, de repente, chega a aposentadoria, o envelhecimento. E as pessoas estão vivendo mais. E, de repente, dos 60 aos 100, é muito tempo. E as pessoas não estão preparadas. E as pessoas sofrem, ou elas adoecem, ou elas partem mais cedo em função disso, né? Eu tive uma conversa aqui muito grande com a Catarina Guevara, uma psicóloga, até você estava citando um pouco disso. Sim. E eu falo sempre num papel social que colocam pra gente, né? Então, a mulher tem que ser mãe, tem que ser esposa,
Só que a partir do momento que ela já foi esposa, já foi mãe, os filhos cresceram, e ela chega aos 60 com os filhos criados e os filhos mais preocupados com a parte profissional deles, com os próprios filhos, ela fica sem, parece uma função, parece que tem um vazio. O homem é criado nessa construção social que ele tem que trabalhar. Aí ele trabalha, chega aos 60, 60 e pouco, se aposentou, e ele parece que também ficou um vazio. Então, o aprender a viver é aprender a assumir várias coisas na vida. O papel da mulher não é só ter filho, é viver, é namorar, é passear, é fazer seus sonhos, né? O papel do homem não é só trabalhar, é também construir outras coisas e viver plenamente a vida. E quando a gente aprende a fazer isso, a gente vai fazer isso aos 20, aos 30, aos 40, 50, 60, 80, 90. Então a gente vai seguindo vivendo, né? Eu acho que esse é um ensinamento que a gente tem quando faz a gerontologia, a geriatria, né? Eu acho que a gente sai desses cursos mudado, né? Com certeza. A gente faz um mergulho dentro de si e busca respostas, né? Estou envelhecendo. Sim. É a aparência? Não somente. É o meu organismo todo que vai envelhecer. As minhas dificuldades poderão surgir, as minhas limitações poderão surgir. E eu estarei, de repente, só, como falaste, né? Eu poderia estar totalmente só. Mas se eu estou bem, eu vou buscar meu lazer, eu vou viajar, me autoafirmar em outras coisas para que não fique dependente, né? Porque todos nós buscamos a independência, não a dependência no envelhecimento. Sim, né? Fazer que nem uma professora que ao estar chegando no final da carreira da docência vai buscar um curso diferente, vai buscar gerontologia, você é a prova viva disso. Sou a prova disso. E para quem está lá em casa, eu vou dizer que eu conheço a Creuza há quase 18 anos, talvez até mais. Porque eu lembro, eu cheguei na cidade, eu sempre gostei de dar aula, né? Eu acho que eu tenho uma veia como professor, tanto que dei aula na FURB muito tempo, mas uma das experiências que eu tinha, lá em Pelotas, eu tinha ajudado como professor convidado lá na Federal de Pelotas, então eu sempre gostei da docência, né? E eu não sei como vocês me encontraram. E vocês me encontraram e fizeram um convite para dar aula para vocês, né? E aí eu queria que você falasse um pouco, porque, né, já faz tanto tempo e eu nem me dava conta que já fazia tanto tempo, você não mudou nada de lá para cá. Obrigada, mudei sim. Mas é que o IBGERON tem uma função, e essa função que vocês me chamaram para dar aula para fazer num curso de cuidadores de idosos. Sim, sim. Respondendo, eu lembro. Nós tínhamos uma necessidade e uma vontade louca de termos um geriatra junto conosco. Essa visão da gerontologia é mas nós precisávamos olhar atento para que nos auxiliasse juntamente até para o crescimento do Instituto, um geriatra. E o Dr. Mário Cato estava chegando na cidade, então nós chegamos e realizamos esse convite. Fui eu e a Rosana, né, a colega Rosana, né, a Rosana Rani. E a gente convidou e prontamente, isso foi positivo, porque prontamente esteve lá, ficasse conosco uns 2 anos e, claro, né, lançasse outros voos. Mas o IBGERON, desde então, qualifica cuidadores, né? Nós temos uma proposta de curso que foi pensada, idealizada para o Instituto, e ela, claro, sofreu no decorrer desses 18 anos algumas alterações, alguns acréscimos, alguns componentes curriculares que sentimos que tinha que estar ali, né, conosco, estar neste programa, mas o nosso olhar era que tinha que ter no final do curso um estágio. Hoje ele é desenvolvido no decorrer do curso, mas naquela época foi pensado que lá no final nós tínhamos que ter uma carga horária, né, que a gente definiu por 40 horas de estágio. Por que o estágio? Sendo nós um curso livre, né? Um curso que não determina a carga horária, mas nós
hoje, desde então, nós, até antes de surgir a legislação, nós atendemos a 160 horas, que é uma legislação. O Estado de Santa Catarina ela foi uma das primeiras a estabelecer isso, virou meio nacional, né? Depois, agora, a União, né, estabeleceu a partir, não sei de que data, não saberia lhe informar. Mas essas 160 horas e mais as 40 horas de estágio, a gente percebe no estágio o quanto se faz necessário esta pessoa que se sentiu motivada a fazer um curso, chegar, depois de uma parte teórica, ir desenvolver a parte prática. E daí a gente tem instituições parceiras, sou muito grata por várias instituições parceiras, né, e LPIs da cidade, que acolhem os nossos estagiários. E este é um divisor, e o estágio é um divisor de águas, porque a pessoa percebe se realmente ela quer isso ou não. Porque tem uma pergunta que eu faço na primeira aula com os cuidadores, também desenvolvo alguns componentes, né, juntamente no curso, e eu pergunto, o que te motivou, o que te faz fazer um curso para cuidar de idosos? Você gosta de estar em companhia do idoso? Quero lembrá-la que você vai estar a maior parte dos seus dias com o idoso. Então, tu tem que gostar dessa companhia. Tu tem que estar satisfeita com essa companhia. Então, o curso, assim, não sei se eu devo falar, ou se queres que eu fale sobre os componentes, né, curricular que a gente desenvolve, é justamente para a pessoa se sentir segura, né? Se sentir capacitada. Não, eu quero ser. Eu vou e quero ser. O estágio para mim foi um complemento de toda essa parte teórica. Antes até da gente falar de como é organizado o curso, acho que primeiro a gente tem que falar qual é a importância de ter o curso, né? Eu tenho experiência na geriatria já há 22 anos, no mínimo 22 anos na experiência com geriatria, né? E o que eu já encontrei de cuidadores nos pacientes que eu estive, ou em instituições onde eu já trabalhei, cuidadores sem formação, né? E esses cuidadores sem formação, é nítido a diferença do que tem a formação e o que não tem. E é nítido também quem tem a formação de qualidade e quem tem uma formação muito pro forma, assim, que fez a formação para ter o diploma. E a gente percebe, por exemplo, na atuação do dia a dia, uma diferença enorme. E é uma diferença no cuidado do dia a dia. E não é porque sabe dar o banho, sabe trocar uma fralda. Uhum. É o cuidado, é o como que você respeita aquela pessoa que está na tua frente e respeita principalmente os valores, as histórias, né? Então, o que vocês percebem dessa importância do ter uma boa formação ao cuidador? Bom, a capacitação, a qualificação, ela é fundamental. Qualquer área do conhecimento, nós temos que buscar conhecimento, a gente vai para pós, a gente vai para mestrado, outros vão a doutorado, quer dizer, a segurança que esse suporte, né, esse conhecimento vai te dar e vai garantir o conhecimento que tu tens dentro da área que você escolheu. Acho que não difere nada para o cuidador. O cuidador precisa se qualificar. Mas eu cuidei meu pai, minha mãe, longa data. Ótimo, você está trazendo uma bagagem de técnicas que você conheceu, que deram certo, né? Aquela coisa de acertos e erros, né? Mas buscar num curso a formação, a capacitação para se sentir seguro, com as técnicas seguras, né? Eu tenho que saber, se eu vou tirar um idoso da cama, eu tenho que saber que tem maneiras de tirá-lo da cama, tem técnicas que eu tenho que saber, senão eu machuco ele e me machuco. Uhum. Né? Eu vou dar um banho, eu sei que entra a higiene, que tem que ser muito bem feita, que ela começa na questão dos dentes, né? E vai lá na questão das unhas dos pés, porque temos que cuidar
na integralidade deste corpo e não olhar se ele está com a fralda limpa, se ele foi trocado ou não foi trocado. Então, num curso, numa capacitação séria, num curso que realmente envolve nosso curso, a gente tem vários profissionais que estão ali conosco para desenvolver os componentes curriculares da proposta do curso. Não é uma pessoa que decidiu fazer um curso, e muitas vezes não desmerecendo nenhum profissional que abraça todas as áreas e que rapidamente passa alguns conhecimentos. Não é suficiente. A gente tem hoje um concorrente que é os cursos online. Tem muito curso online que a gente faz e que a gente gosta e a gente acha que foi um bom curso. Mas eu acho que são poucas horas e as pessoas parece que estão em busca de um certificado. E daí este mesmo profissional que está em busca apenas de um certificado, ele vai a campo, ele vai buscar trabalho. Ele não permanece. E eu sei disso conversando com os administradores das instituições. És testemunha viva disso, né? Então, assim, as instituições estão com a necessidade e eles chegam com um certificado, bom, está capacitado, mas não está. Não sabe chegar no idoso. O nosso curso oferece várias aulas de linguagem, comunicação e linguagem. A gente precisa saber se comunicar. Não é gritando na cozinha, Dona Maria, a senhora quer um chá? Eu falo que tem uma coisa do respeito quanto à figura da pessoa que está lá. E é muito comum chegar lá, ai, vozinho, vozinha. Não, é o seu José da Silva, que tem 80 anos, que tem uma história, que tem o filho tal, a filha tal, então, que foi caminhoneiro, que foi padeiro, que foi gerente de banco, não importa qual a função dele, mas ele teve uma função, teve uma história. Então, eu sempre tento demonstrar isso, assim. É seu José, Dona Maria, né? Porque ele não é minha avó, não é meu avô, porque esse é um respeito à história das pessoas. Não que eu não, por chamar ele pelo nome, eu vou estar me afastando dele, muito pelo contrário, eu estou me aproximando de quem ele é. Então, acho que isso é um dos primeiros aprendizados que a gente tem que ter na forma do lidar com as pessoas. Né? Essa coisa de infantilizar é a pior coisa que tu pode fazer, porque parece que rompe com o meu compromisso profissional. Né? Eu me aproximo, sim, o carinho, a atenção, o afeto tem que fazer parte deste meu cuidado. Agora, infantilizar as pessoas, este idoso que está necessitando de cuidados, ele foi um profissional, ali saiu há pouco, às vezes, né? De uma profissão onde ele exerceu altos cargos, onde ele era respeitado dentro dessa função que desenvolvia. Vamos continuar respeitando, gente. Nós temos um compromisso social de fazer isso. Vou te dar um exemplo, Creuza. Eu tinha uma cuidadora, talvez algumas pessoas não saibam, mas eu tenho um lar de idosos, então eu sou administrador, sou médico e administrador lá, né? Que bom que tem um médico administrando um lar. E aí tinha uma funcionária, uma cuidadora, que quando eu chegava, ela tinha colocado na TV da sala desenho infantil. E aí eu ia lá e trocava e falava que não era para colocar, tal. Então era uma briga minha. Mais de uma forma. Eu chegava e trocava. E olha que não era fácil. Num dia eu chego e eu coloco num canal, e aí eu estava num programa de entrevistas, estava o Frei Leonardo Boff. E aí eu parei, porque eu gosto muito de escutá-lo, né? E aí uma senhora que estava do lado, ela olhou, e ela tem uma demência de Alzheimer, ela olhou assim, o Boff. Aí eu olhei para ela, falei assim, a senhora conhece? Sim. E parou ali, porque tem um Alzheimer. Aí eu falei para a cuidadora que estava ali assim, você conhece o Leonardo Boff? Ela falou assim, não. Eu falei assim, pois é, ela conhece. Mesmo com Alzheimer, ela sabe, ela prestou atenção e agora olha como ela está assistindo o Boff. Aí eu contei um pouco da história do Leonardo Boff para a cuidadora
Falei assim, por isso que eu falo, a gente não tem que dar o desenho infantil. Ela tem uma história, ela tem o que ela tem de conhecimento, você não conhece a história. Então, colocar ela no desenho infantil está completamente errado. Depois disso, ela nunca mais colocou. Então, eu ganhei a guerra, sem precisar ser aquela coisa dura de advertência e tal, mas eu tive que ganhar essa guerra. E foi uma guerra. Foi uma guerra. E foi uma guerra para ela aprender a respeitar a história dessas pessoas. Elas têm toda uma trajetória, elas viajaram muitas vezes, elas trouxeram relíquias que eu digo assim, coisas que elas valorizavam, e às vezes o cuidador vai dizer, mas isso aqui não representa nada. Não, representa tudo. Leonardo Boff, o livro de Saber Cuidar, de Leonardo Boff, é a minha cartilha. Eu gosto muito dele, tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. Gosto dele, leio os livros dele e é uma pessoa maravilhosa. E esse Saber Cuidar, eu gosto sim até dizer que tem no sebo, né? Porque daí os cuidadores vão correndo buscar. Então a gente faz semeaduras. E Leonardo Boff, dentro desse livro, a preocupação dele não foi só com o humano, né? Mas foi com o nosso planeta Terra, né? A Mãe Terra. Mas é um conteúdo fantástico que eu abordo em todas as turmas. Eu posso deixar alguns conteúdos de lado, mas Leonardo Boff, ele é citado, né? E daí as pessoas se apaixonam quando começam a conhecer a literatura, o que ele escreve, né? Mas esse conhecimento de que o cuidador precisa saber que ele está cuidando de um ser fragilizado, mas um ser com cultura. E eu sempre digo aos cuidadores que o idoso de ontem não é o idoso de hoje e não será o idoso de amanhã. O nível de exigência deste idoso, a não ser que ele esteja acometido com uma doença neurodegenerativa avançada, ele vai ter necessidades. E as necessidades dele no momento é de ser ouvido, de ser respeitado. E que as coisas dele continuem valendo, mesmo que ele seja uma pessoa que está fragilizada em alguma doença, em alguma patologia. Mas ele quer a atenção e o respeito. Não tem nada que infantilizar, não tem nada de chegar a dizer a minha verdade. Não é a minha verdade. É aquilo que ele gosta. Então, o diálogo, o conhecer o idoso. O seu idoso não é capaz de dar as informações, o familiar, o filho, né? A filha vai ter todas as condições. Um exemplo disso, Creuza, tem uma outra senhora lá, e que ela passa, entre aspas, numa gemência, num ai, 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 oi, 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 o dia todo. Sim. Só que a gente observando ela era uma pessoa que gostava muito de música. Ela participou de coral, ela foi uma das fundadoras de um coral que tem, de um grupo de canto. E a cuidadora, para ver como a cuidadora é tão importante, ela percebeu que isso era um canto dela. Então, quando botam uma música para ela emenda e vai. Só que quando não tem a música, ela vai repetindo sons e que não parece uma música, mas para ela sim. E a gente não pode achar que aquilo é um lamúrio, que aquilo é uma gemência e tentar silenciar ela, porque é isso. Eu acho que a gente tem que respeitar ela, porque se a gente tentar silenciar com medicamento, isolando ela dos demais, a gente vai estar apagando muito do que ela é, do que ainda ela tem ali, né, dentro dela. Então, acho que isso é importante. Super. E isso é essencial treinar no cuidador, né? Porque ele que passa muito tempo, né? E aí você já falou do curso, né? E de um componente tão importante. Eu já te admirava muito, e sabendo que tu traz Leonardo Boff para dentro do curso, mas essa matriz curricular que vocês trabalham, né? Qual é o objetivo hoje desse curso
E passado tantas turmas, né? Vocês já tiveram tantas turmas já, né? Imagina, se eu conheci você há 18 anos. Passaram de 30 turmas. Né? Desenvolvemos fora também de Blumenau, né? E eu lembro, em outros municípios. Até no Rio Grande eu já levei. Eu lembro que era mais ou menos umas 2 turmas por ano, mais ou menos. De 2 a 3, já tivemos 3, 4. Então, tanto de turmas que já passaram, né? Qual é o grande objetivo de vocês quando vocês montam a matriz curricular, assim, os conteúdos que vocês vão abordar? E qual é esse grande objetivo? E qual é o diferencial que o Bergeron tem hoje? Né, que nenhum curso é igual ao outro. Qual é o diferencial do Bergeron nos cursos? Eu, como coordenadora do curso, eu vi no decorrer desse tempo todo que eu precisava ter uma grade, os componentes curriculares que compõem o curso que atendesse todos os aspectos deste envelhecimento. Eu preciso reconhecer o idoso. O que é envelhecer? Então vamos vamos trazer um professor de biologia para trabalhar isso, né? Eu preciso que esse cuidador, eu vou começar a sintetizar então assim passo a passo, né? Porque o objetivo são vários, né? Porque é interdisciplinar e é uma equipe multidisciplinar que está atuando. Então, a necessidade desse cuidador saber o que é ética. Ter ética profissional, o mercado exige de todos e vai exigir dele também. Então, ele precisa compreender isso também. A questão da linguagem, comunicação que falamos há pouco, é fundamental. Ele tem que saber se comunicar com esse idoso. Esse idoso, ele poderá, no decorrer do envelhecimento, ele poderá justamente não conseguir mais falar, né? Mas ele poderá cantar. Essa pessoa era uma pessoa ligada à música, mas se a pessoa começa a envelhecer, se ela não consegue mais se expressar, pelo menos ela começa a murmurar ou ela começa a cantarolar algo. E essa pessoa precisa compreender que isso faz parte desse processo do envelhecimento. Então, compreender, né, a gerontologia, conhecer dentro da gerontologia o que é esse processo de envelhecimento. Né? Então, essa parte da formação humana, né, eu sempre digo, nós pensamos num curso, num tripé. Esse primeiro pé do tripé seria a formação humana, ele compreender, né, a questão social. Qual é a relação desse idoso com a família, com esse idoso e a sociedade, os direitos do idoso. Né? Olha as violências que estão ali. Eles têm que saber saber que precisam estar atentos sobre isso, porque eles poderão, muitas vezes, estar arrolados numa situação dessas e, às vezes, não são eles que a gente espera que, com uma formação, jamais aconteça uma coisa dessas, de um idoso estar sofrendo maus tratos por parte de um profissional. Abordada essa questão da formação humana, vem a formação profissional. Então, entra mais uma outra equipe de profissionais. Entra enfermeiro, entra o fisioterapeuta, o nutricionista. A alimentação também se faz necessária em qualquer fase da nossa vida. E no envelhecimento, às vezes, vem toda umas necessidades diferenciadas pelo fato de estar agregado, né? Uma doença como ou cardíaca ou até mesmo diabetes, né? Enfim, esses profissionais que entram e que fazem ao dentista, né? Nós precisamos de alguém que fala sobre a saúde bucal, né? Então, esses profissionais que fazem todas essas abordagens vão dar um suporte para esse cuidador, para que ele compreenda a questão da enfermagem, o que ele precisa fazer. A questão da como deslocar esse idoso, como tirar, como colocar numa cama, como colocar numa cadeira de banho, né? Como deitá-lo numa cama, como virá-lo, como fazer mudança de cúbito. Essa questão toda que precisa, né? Tem uma série de conteúdos que abrange ali, cada profissional abrange. E daí vem para mim a questão
relacional. Nós temos uma profissional que trabalha a questão da espiritualidade e finitude. E a questão relacional vai cair depois tudo lá dentro da casa onde eles vão estagiar. Esse conhecimento, essa abrangência de objetivos, né, que a gente busca atender, né, elas têm que dar resultado lá dentro, naquela prática. E essa prática é supervisionada, onde cada profissional vai ver se realmente esse profissional está realmente apto, né? Então, eles realmente precisam estar empenhados e envolvidos na prática. E é claro que se estão no estágio, eles têm tudo para ainda consertar algo que pode não estar acontecendo da forma como tem que ser. E eu acho que talvez um dos grandes diferenciais que vocês têm, além dessa construção desse currículo, que é pensado, que ele não é... Porque o que eu vejo em alguns cursos, né? É muito mais focado para que o cuidador haja mecanicamente para cuidar do idoso, para dar comida, para trocar, para fazer isso. Então, ele aprende a fazer essas atividades de uma forma mecânica, mas sem refletir sobre uma questão sobre o indivíduo. E aí tem a questão toda social, toda a questão... Então, isso já é um grande diferencial. E tem um outro diferencial grande, que é essa necessidade de ter o estágio. Porque aquilo que eu falo, né? No papel aceita tudo, né? Então, o que está no papel, que a gente vai aprender na teoria, ele é importante. Sim, né? É o meu norte, tirar minhas dúvidas. Eu brinco que foram 6 anos de faculdade e eu aprendi muito na faculdade, tal. Mas no meu primeiro ano de formado, ou até naquele ano que a medicina tem, que é só estágio, a quantidade de conhecimento é absurdo. Por quê? Porque na prática, lidando com as pessoas, nas necessidades dela, é completamente diferente. Então, se complementa a teoria com a prática. Com certeza. Muito bom. E você vendo o estágio, o que é esse aluno que antes de ir para o estágio, dos primeiros que chegam lá, começam as aulas, aí começam a ir para o estágio, e como é que eles voltam depois dos primeiros contatos com o estágio, com o idoso? Eu sou testemunha de uma mudança fantástica. É um ser transformado, é um ser que diz assim, nossa, o curso foi excelente, mas o estágio para mim me deu uma segurança. Agora eu me sinto capacitado. Agora eu sei o que é tocar no idoso, né? Porque nas aulas é feita essas práticas entre elas. Daí vira aquela brincadeira, até uma brincadeira. Eu disse assim, vocês vão brincando aqui, depois vocês vão na prática, depois lá o idoso, onde ele não vai facilitar nada, né? Então, assim, a segurança do cuidador e ele está ele está se sentindo mais seguro. Ele se sente mais motivado, preparado, e ele demonstra isso no olhar e na fala, né? Ao perguntar, então, a eles, ele se sente extremamente seguro. E reforçam para a gente a importância do estágio. O curso me deu um suporte, o curso me favoreceu o conhecimento, o curso me fez buscar mais conhecimento, o curso me deu isso, o curso me deu aquilo. Porém, eu me sinto segura agora porque eu pude tocar, eu pude chegar no idoso e desenvolver aquelas necessidades do dia a dia de uma instituição. Eles entram na rotina da instituição, né? Então, isso foi positivo, isso é positivo demais, saber que a gente entrega um certificado para uma pessoa que se sente segura, que ela vai para o mercado de trabalho e ela sabe o que vai fazer nessa instituição, ela sabe que ela vai ter que desenvolver, ela sabe o que ela vai ter que realizar. Claro que um outro pode chegar assim e dizer, mas eu vou ter que aprofundar o conhecimento disso, porque lá durante o estágio eu me senti um pouco insegura. No relatório que eles escrevem para a gente, eles já deixam registrado isso.
mas a grande maioria sai com uma satisfação muito grande. Muito boa para nós, enquanto curso, é ótimo ter esse feedback deles, né? E aí, pensando que esse teu aluno agora se formou, tem um certificado, ele vai trabalhar, tá? E na experiência que você tem nesse longo período, tá? O que você percebeu da diferença de ter esse cuidador que tem uma boa formação e aquele cuidador que não tem? Qual é a diferença para a família e para o idoso? Porque agora ele vai chegar na onde realmente interessa, né? Porque quem está lá em casa, né, Creuza, às vezes tem lá o pai e a mãe em casa, tem um cuidador que vem durante o dia, né? Ou ele está numa casa para idosos, né? E tem muito contato com o cuidador, né? E aí, às vezes, eles não se dão conta de qual é essa diferença. Qual diferença você percebeu nesse período todo? A diferença é toda, né? Um cuidador capacitado, qualificado, ele vai atender a essa família de uma forma diferente daquela pessoa que chega e pode até ter uma capacitação, uma qualificação, não vamos desmerecer nenhuma, porque eu não as conheço, mas eu posso falar da nossa. Então, o diferencial é que a pessoa está chegando segura e na entrevista o familiar precisa tomar conhecimento, né, desse certificado que ele recebeu de conhecimentos. Quantas horas? Fez estágio? Não fez? O que sabe? O que não sabe? Ali, acho que a sociedade, ao contratar os familiares, ao contratar um cuidador, tem um papel importante de fazer a entrevista, de saber quem eu estou buscando, quem eu estou levando para dentro da nossa casa para cuidar do meu pai ou da minha mãe. Esse idoso fragilizado, esse idoso que requer muitas atenções e que a família, enquanto família, tem outras atividades que não tem como permanecer o tempo todo. Então, no decorrer dos dias, com certeza perceberá toda a diferença, porque esse cuidador capacitado, qualificado, com experiência de estágio e às vezes até com outra experiência que já vem adquirindo, né? Ele vai se sentir seguro e ele vai estar dando segurança não somente ao idoso, mas toda a família que está esperando isso dele, porque a nossa sociedade quer isso, né? Deseja isso. E imaginar que esse cuidador vai passar 8 horas, 10 horas dentro da sua casa com seu pai ou sua mãe enquanto está no trabalho, e você às vezes não tem como estar o tempo todo lá para supervisionar o trabalho do cuidador. Então é uma pessoa de extrema segurança. E infelizmente, né, Creuza, a gente já viu, que eu acho que é a minoria dos casos, mas quando acontece é tão trágico, quando cuidadores cometem violências aos idosos. Então, existe muito. Acontece, não é a maioria, não é uma minoria, mas quando acontece é muito trágico. Então você ter pessoas que têm uma boa formação e que têm experiência, acho que faz uma diferença enorme, né? Para quem vai deixar a mãe em casa e poder trabalhar o dia inteiro com tranquilidade, né? No curso chega um momento que a gente faz essa abordagem, né? Com eles. A questão da violência. E a violência muitas vezes é verbal. Uhum. Ela não deixa marca física nenhuma. E se não tem nenhuma câmera ligada, no sentido de observar e ouvir, essa agressão verbal acaba ferindo, né, e tirando a saúde deste idoso. Uhum. E muitas vezes pode estar também neste profissional. Eu sempre digo, se o familiar que contrata conversar também, né, porque nossa orientação também no curso é de registros. O idoso acordou bem, mas no decorrer do dia pode ter tido uma febre, e o cuidador à noite vai embora, essa febre poderá reaparecer e a família tem que estar avisada. O registro. Hoje temos uma maquininha chamada computador, celular, e que nós podemos registrar tudo ali, né? Já comecei há 18 anos atrás com cadernetinhas dizendo que a partir dali podia ser registrado. Não que não possa ser hoje também, tem gente que gosta. Tem familiar que gosta,
ter algum registro de um relatório, né, escrito. Mas pode ser escrito no WhatsApp. Pois muito bem, acho que é importante, porque o idoso poderá, no decorrer do dia, o familiar distante e não ter tido contato por telefone e ter surgido algumas coisas. Esse cuidador tem o compromisso e a responsabilidade de estar passando essas, né? Falaste anteriormente das técnicas. As técnicas se adquirem, né? E elas se aprimoram, né? E elas poderão ficar cada vez mais seguras em termos de atendimento com relação às técnicas do cuidado. Agora, o relacionamento, eu posso perceber isso na minha entrevista. Ao entrevistar um cuidador, eu já vou perceber quem eu estou convidando ou dando emprego, né, e trazendo para dentro da casa, né? Então é fundamental, porque a partir dali poderá assim acontecer coisas desagradáveis e que mesmo quem faz curso, mesmo quem tem formação, poderá deslizar, né? E não é o que a gente espera, não é o que a gente quer ouvir, né? Eu, nos 18 anos que eu qualifico, nunca ninguém veio me contar nada de agressões ou agressão física ou verbal dos cuidadores. Porque é enfatizado no curso, né? Quando a gente fala em linguagem, quando a gente fala em comunicação, isso vem à tona e é abordado. E eu acho que você faz uma pergunta inicial muito importante, né? Sobre se as pessoas se dão conta de com quem elas vão lidar, né? Que é uma pessoa que tem uma história, mas que tem uma necessidade diferente, né? Então, acho que essa primeira pergunta, talvez lá no início, já separe muito quem vai ficar no curso e quem não vai ficar, e quem vai ficar até o final. Então, acho que isso já é uma diferença enorme. Com certeza. Eles se posicionam, né? Eles é como se caísse uma ficha assim, para aí, né? Bom, eu fazia o que até agora? Eu trabalhava nos serviços gerais em uma empresa. Eu trabalhava numa casa enquanto diarista. Tá, mas e o ser humano? Não, eles chegavam e saíam e tal. Tá, não, agora ele não vai sair. Ele vai estar contigo. Né? Ele vai estar próximo de você. O teu olhar é a ele, né? E aí cabe, acho que uma questão, eu não sei se é oportuno, acho que é. Nós não temos a legislação, né? Não foi sancionada a profissão. Nós estamos sem a profissão de cuidador e às vezes a sociedade confunde a questão de contratar, porque entra como serviços gerais, né? Entra como serviços domésticos, tem uma nomenclatura ali. Enfim, só que o olhar dele é para o idoso. A maior parte do tempo tem que ser para o idoso. O cuidador, cabe a ele cuidar das coisas do idoso, do alimento do idoso, das roupas do idoso, do espaço do idoso, das atividades lúdicas que podem ser desenvolvidas para trabalhar a questão, abordar a questão da cognitiva, quer dizer, né, a companhia, a presença. E muitas vezes a família, não, mas ele é saudável, ele pode ficar, ele tem certa autonomia. Eu sempre digo, converse. A família tem referenciais e pode, através de uma boa conversa, determinar o tempo e o espaço de ficar com este idoso. Agora, lembrando sempre, vocês estão indo para cuidar desse idoso. Qualquer coisa que vá acontecer, que não é para acontecer com esse idoso, você será responsabilizado ou responsabilizada. Então, temos que tomar cuidado. Eu acho que você aborda uma necessidade grande da gente poder regulamentar a profissão. Eu acho que é uma necessidade que a gente tem, ainda mais com o crescimento do número de idosos que a gente tem. Aqui em Blumenau, Cleusa, se a gente for olhar a estatística, a gente, no censo de 2010, a gente tinha 10% da população sendo idosa. Isso equivalia a mais ou menos 35 mil idosos em Blumenau. E a gente teve no censo agora de 2021, a gente saiu de 10% para 15% da população. E essa população hoje beira 380 mil. Então, que equivale hoje a 57 mil idosos. Então, a gente sai de 35 para 57.
22 mil idosos a mais em 10 anos. É bastante. Tá? Então a gente vai ter uma necessidade do cuidado idoso. Lógico que a gente tem envelhecido melhor. Lógico que tem muito idoso hoje que não precisa de cuidador. Mas a questão do idoso é que a saúde dele é um pouco mais frágil. Sim. E ele pode, de uma hora para outra, precisar do cuidado. E esse cuidado a gente vai precisar de pessoas bem preparadas para isso. Bem capacitadas, qualificadas. O envelhecimento ativo é um direito de todos, né? Mas, infelizmente, se agregam doenças no decorrer da vida que poderá resultar em agravo muito sério né, no final, né? Entre elas vão botar as doenças neurodegenerativas, que elas realmente elas requerem muito cuidado e a pessoa fica extremamente dependente, né? A independência e a autonomia não vão mais existir ali, não. Então, se deseja, né, um envelhecimento saudável, um envelhecimento ativo, um envelhecimento com autonomia e independência. Porém, não será para todos e vamos precisar, sim, sempre de profissionais, tá, que sejam cuidadores, capacitados, qualificados e que venham fazer uma diferença na vida deste idoso. E que não venha atrapalhar, de repente, uma dinâmica de dentro de uma casa, né, no sentido de que as famílias, de repente, se sentem assim, nada à vontade, porque a pessoa que eles contavam com ela não vem suprir. Eles precisam suprir aquela necessidade do cuidado. O cuidado integral, o cuidado desde a chegada até a hora que ele se afasta do local de trabalho, está sob sua responsabilidade. Sim. E elas são grandes e não são fáceis. Sim. Creuza, eu gosto de fazer aqui um momento do programa, tá? Nessa nossa conversa, que eu falo dos mitos e verdades. Interessante. Tá? Então eu vou falar aqui algumas coisas que todo mundo fala por ali e você vai me dizer se isso é um mito ou se é uma verdade. E a gente vai poder conversar um pouquinho mais, né? Legal. Então, primeiro, né? Cuidadores são apenas para idosos com doenças graves? Não. Quer dizer... Também? Também. Não, o cuidador é que muitas famílias buscam o cuidador para as doenças. E muitas vezes essas doenças acabam, assim, a família não dando conta e muitas vezes o profissional também, cuidador, poderá não dar e esse idoso requer uma instituição, né? Uhum. Onde vai ter uma equipe multidisciplinar que vai ter um olhar diferenciado ali. Mas é um mito. A gente precisa saber que muitas pessoas, elas estão envelhecendo muitas vezes muito só dos familiares e a própria família acha que um cuidador poderá vir a atender toda essa expectativa de acompanhar, de estar junto, de ler um livro junto, de assistir um bom filme, de caminhar na praça, de ir à igreja, de ir ao cinema, ir às compras. A gente tinha há muitos anos atrás, talvez 20, 30 anos atrás, que eu estava na faculdade nessa época ainda, e tinha uma figura chamada acompanhante de idosos, né? O acompanhante, eu acho que mudou o termo e virou para o cuidador. E você tendo um paciente ou um idoso que está bem ainda, mas precisa de uma supervisão, é essa pessoa que vai acompanhar no mercado, que vai acompanhar para ler um livro, para fazer um passeio, né? Mas também tem daquele idoso que vai ter uma doença mais incapacitante, que aí vai ter que ter um cuidador com outro perfil, ou que esse cuidador vai mudando as suas funções durante o tempo. Mas ok, vamos lá. E eu até fazer um parênteses aqui, muitos cuidadores, muitos que fazem curso conosco, eles vão para vão fazer técnico em enfermagem. Se encontraram e querem continuar. Cuidadores com conhecimento mais ampliado, né, para poder atender justamente esses idosos que envelhecem, acamados, que requerem maior atenção por parte do cuidado, né? Então, o cuidador realmente, ele também tem que buscar, né, sempre se atualizar, né?
Outra afirmação aqui. A contratação de um cuidador pode melhorar a qualidade de vida dos idosos? Mito ou verdade? É mito, porque pode piorar. Não, eu assim, ó. Acho que é a questão 1 que nós estávamos falando, acho que dá para fazer um gancho nessa 2, tá? Assim, ó, o cuidador, quando ele chega, eu sempre digo o seguinte, se ele bateu o santo, sabe? Cruzou ali, e os dois se entendem maravilhosamente bem, ele agrega valores nesse cuidado. Então, eles vão se dar muito bem, eles vão se relacionar muito bem. Agora, muitas vezes, é contratado, às vezes até o idoso não é preparado para isso, e ele não quer o idoso, ele não quer o cuidador. Ao não querer, ali vem um confronto muito grande, e que muitas vezes não é falha do cuidador. Mas falta de um preparo, porque há uma resistência. Esses idosos estão envelhecendo agora, eles não querem idosos, eles não querem cuidadores. Eu falo que tem uma expressão que a gente falava para as mulheres, e que ela é a dona de casa. Aí ela é a dona de casa, então a casa é dela. A panela é dela, a cozinha é dela, aquela casa é dela. Aí você contrata uma cuidadora, uma outra, que vai mexer nas minhas coisas, nas minhas panelas, na minha cozinha, vai cuidar do meu marido, vai dar banho no meu marido. Sim. Não, isso quem faz sou eu. Sim, tem histórias, muitas histórias. Só que é uma idosa de 80 e tantos anos que já não consegue mais fazer tudo isso. Muitas histórias. Então, você tem que saber preparar essa senhora, que talvez se fosse a esposa do paciente, mas que vai vir uma outra pessoa que vai auxiliar a rainha do lar, mas para fazer as tarefas talvez mais difíceis, mas tem que ter uma preparação, e eu acho que é isso, concordo contigo. Nem sempre a contratação do cuidador eu contratei e vai resolver. Pode gerar muitos conflitos. Vai depender como a gente prepara para isso, né? A mulher, essa idosa que está envelhecendo, ela foi cozinheira para a família inteira. A cozinha é o reino dela, né? É o palco dela. Ela se sente bem e ela faz para agradar. Ela passa afeto, amor ao alimentar a família. E de repente, se isso é tirado dela da forma que muitas vezes tem necessidade, até porque agrega de repente alguma patologia que não pode mais, mas muitas vezes não precisa ser tirado de vez, não. O cuidador pode levá-la à cozinha e aprender muitas coisas com essa pessoa e fazer a comida do jeitinho que ela gosta. Ela vai continuar, a cuidadora vai continuar agradando a ela e aos familiares, porque daí vem um neto, vem um filho, vem uma filha e vai comer a comida que ela ensinou à cuidadora. Então, eu sempre digo, vamos aprender com o idoso, sim, ele tem muito a nos ensinar. Ou aquele papel de cozinha, né, de restaurante que tem o chefe e tem o sous-chefe. Então, deixa essa idosa ser a chefe de cozinha que faz a parte final que dá o tempero. Isso. E o sous-chefe é quem vai cortar a batata, quem vai cortar o tal, que vai fazer a parte mais trabalhosa ali no do prato. Fogão, que tem que ter mais cuidado. Mas sempre quem manda é o chefe. Perfeito. É o chefe de cozinha que manda. Quem leva os louros quando serve o prato maravilhoso, saboroso, bonito, é o chefe. O sous-chefe fica só falando, mas a maioria do trabalho eu que fiz. Mas o conhecimento do tempero, daquele segredinho da receita, é do chefe. Sim, por isso que eu acho assim, ó, são maneiras de se conquistar aquele espaço que se entra e que se é convidado, porque é um trabalho. Agora, eu também tenho que conquistar esse espaço. Eu sempre digo isso para os cuidadores, é um espaço que eu preciso conquistá-lo. Ao conquistar esse espaço, eu vou me sentir também à vontade. E a família vai se sentir, o idoso, principalmente idoso, é para ele que eu vou estar trabalhando. Ele tem que se sentir bem. Tá bem. Né? O Creuza, a gente falou muita coisa do cuidador, assim, né? E a gente já está encerrando o programa. Passou assim, voando, né? Passou voando. E eu acho que a gente tinha que falar um pouco do IBGERON também, né? E porque é um grupo que muito abnegado, que vinha com trabalho árduo, difícil, montaram um instituto, trabalharam tantos anos, né?
Então, hoje o IBGERON, primeiro, se eu estiver lá em casa, né, tô lá em casa e tô querendo, então, ter contato com o IBGERON porque eu quero fazer o curso, quero fazer tal, ou quero daqui a pouco pedir lá no IBGERON, porque eu já fiz isso muitas vezes, ligar para a Creuza e falar assim, Creuza, eu preciso de algum contato de cuidador, né? Sim. Como é que eles encontram o IBGERON? Tanto para fazer o curso, mas às vezes para pedir, às vezes, um contato de uma indicação para cuidadores. A gente hoje está na base do WhatsApp, né? Então, acho que é importante dizer que nós temos, então, o site, as pessoas poderão nos conhecer pelo site, né? ibgeron.com.br, né? E daí tem o Instagram, né? IBGERON, que as pessoas poderão, mais o dia a dia, até tá hoje, de hoje para amanhã, estamos divulgando mais uma turma, né? Para 10 de setembro. Esse curso nós vamos desenvolver lá na comunidade Bom Pastor Garcia, lá no bairro Garcia, nas dependências da comunidade. O endereço lá é 3839. Então, Rua Bom Pastor... Rua Amazonas. Rua Amazonas. A comunidade é Bom Pastor. Entendi. Né? Comunidade Luterana Bom Pastor Garcia. Tá. É lá que nós vamos desenvolver essa próxima turma. Que legal. E as pessoas poderão nos encontrar nas redes sociais. E em relação ao cuidador, a busca deste cuidador ou a necessidade desse cuidador. O banco de dados do Instituto, ele está sofrendo toda uma mudança, vamos dizer assim, uma adaptação, uma necessidade que a gente teve pelo afastamento, né, para tratamento de saúde da Rosana, que era a coordenadora, e ela não retornou mais para o banco de dados, que ela era coordenadora. Então, nós estamos com o banco de dados, ele bastante acanhado, né? Bastante de lado, até porque eu não consigo atender a tudo, né? Até porque acho que tem uma coisa assim que é bem recente, que a nossa inscrição junto ao Conselho Municipal do Idoso, Conselho, né? Ontem saiu nossa inscrição. Olha, então nós estamos de parabéns, né? Olha, que boa notícia. Boa notícia. Mediante isso, né, para as pessoas que estão em casa, a gente consegue entrar em editais, né, buscar recursos para qualificar. Foi sempre uma busca incessante das pessoas que integram o Instituto, de a gente ter recursos para capacitar de forma gratuita, né? São pessoas de baixa renda que nos procuram para fazer o curso, e a gente requer muitas vezes não tem como, né? Uma outra bolsa a gente tem, mas não dá para dar bolsa para todo mundo, então a gente tem um valor que tem que ser cobrado, né? E então, com esses editais, a gente vai buscar recursos e ofertar cursos de forma gratuita. Isso foi meu sonho desde o primeiro dia no Instituto. Então, já estamos com editais, que estamos participando de editais e tal. Deus, eu fico muito feliz com essa notícia, porque... Nós também. Acho que que bom poder estar aqui no programa, conversando contigo, e você dar essa ótima notícia. O trabalho que vocês fazem, ele é maravilhoso, excelente, né? E espero que tenha muitas mais turmas, com muito mais cuidadores, porque a gente precisa muito do trabalho de vocês. Eu vejo sim que hoje a busca de certificação, de repente pode ser o olhar deles, né, desse profissional que quer ser cuidador, né, desse cuidador, mas acho que até assim é importante dizer que eles busquem cursos que qualifique ele, que capacite, de uma forma que dê segurança, para que ele sabe que ele vai cuidar um ser tão fragilizado, muitas vezes acamado, cheio de dependências, e ele tem que ter domínio disso. Então, o curso de capacitação, a qualificação, tem que ser um bom curso. Ele tem que se sentir seguro. O certificado é importante? Mas ele é lá no final. São meus méritos no final, né? Não é para o início, é para o fim. Então, eu faço um curso, faço estágio, eu me qualifico, me capacito. Queria agradecer, assim, imensamente, assim, acho que não só por hoje, né? Acho que por tudo que a gente já viveu nesses 8 anos, que a gente, além do curso que eu auxiliava vocês dando aula,
depois a gente foi se encontrando em muitos momentos, né? Nessa minha vida aqui em Blumenau. Sim, com certeza. Então, obrigado por isso, tá? E hoje, especialmente por essa conversa de hoje e essa ótima notícia. Então, desejo muito sucesso para vocês e que a gente vai se encontrando. Espero que você possa voltar aqui mais vezes, até para falar dos possíveis novos editais, para os cursos muito mais ampliados. E queria te deixar boa noite e deixar espaço para você dar um recado final para o... Bom, só agradecer. Gratidão, né, por um espaço tão importante para poder falar sobre o envelhecimento e falar sobre a necessidade do cuidado, para cuidar de... Precisamos de pessoas capacitadas, pessoas qualificadas, para que possa realmente cuidar desses idosos, né, que só tende a crescer na nossa sociedade e no seu todo, nesse mundo todo, né? Estamos envelhecendo, na sociedade brasileira envelhecendo. Esta oportunidade, eu sou grata por ela, doutor Mário, muito grata, e fico à disposição. Estou à disposição para retornar, para falar, para trazer outras pessoas, talvez cuidadores, para falar sobre o cuidado, né? Eu acho que a nossa sociedade está carente destas informações, elas precisam saber, né? E de repente, esse espaço que estás criando aqui, ele é tão importante e oportuno para que a gente possa socializar isso, né? Tá bom. Então, muito obrigado pela oportunidade. De nada. Muito obrigada. Agradeço a todos que estão em casa também por nos acompanharem, né? Caminhos da longevidade. A gente está aqui construindo como é uma vida plena e saudável. Então, obrigado a todos que estão em casa. Lembrem, Caminhos da Longevidade aqui na TV Galega e nas redes sociais, todo sábado às 19 horas. Um abraço e até a próxima.